Paz de Cristo para você que está nos acompanhando aqui na TV Litoral, no programa Palavra-Chave. Com muita alegria que nós podemos estar juntos em mais um programa e para trazer para você uma reflexão da Palavra de Deus, uma mensagem de Deus para o seu coração. E o texto que eu queria destacar nesse programa é o texto de Lamentações, capítulo 3, versículo 57, que nos ensina assim: Tu te aproximaste quando a ti clamei e disseste, não tenha medo. Sabemos que o medo é uma condição natural do ser humano para sua autodefesa. Esse é aquilo que nós chamamos, ou aquele que nós chamamos de um bom medo. É o medo para a nossa própria segurança. O medo de altura nos protege de chegarmos a situações de perigo. O medo natural quando estamos aprendendo a andar de bicicleta porque nós não queremos cair. Mas o medo não pode ultrapassar esse limite da defesa, da prudência, porque ele então causa problemas na vida do ser humano. É quando o medo se transforma numa grande barreira para que a gente fique preso, paralisado e não consiga prosseguir naquilo que nós precisamos na nossa caminhada em várias áreas da nossa vida. E principalmente em vencermos aqueles medos que muitas vezes são verdadeiras prisões, que paralisam o ser humano. E talvez você esteja vivendo algo assim, algo que tem te paralisado, um medo que tem impedido que você avance, que te torne escravo de alguma situação. Essa realidade muitas vezes pode ser um pavor, que você já ultrapassou os limites do medo natural e chegando a esse estágio tão complicado na vida de qualquer pessoa. Que tipo de medo você pode estar enfrentando? Muitas pessoas enfrentam o medo da perda de um relacionamento e acabam sendo escravizadas por isso. Outras pessoas acabam enfrentando o medo da morte e talvez esse seja o mais assustador para todo ser humano. E quanto mais num tempo de tanta violência, de tanta perseguição, de tantas coisas que nós vemos acontecendo no dia a dia, as pessoas cada vez mais se sentem amedrontadas. Mas também há muitos jovens amedrontados. Talvez o medo de perder uma amizade, de perder um relacionamento, o medo de não ser aceito, porque a aceitação pessoal, o valor próprio, é algo que o ser humano mais procura. E talvez você tenha estado triste, sozinho, porque está aprisionado em algum medo. A palavra de Deus nos dá resposta para esse problema. A palavra de Deus nos ensina que Deus é um Deus presente e que cuida de nós em todo o tempo. Inclusive, se é uma palavra que aparece na Bíblia 365 vezes, é a palavra não temas. É como se Deus todos os dias dissesse para mim e para você, não tenha medo. E por que Ele nos diz isso? Porque há uma promessa para você, querido, há uma promessa para mim. Porque quando Ele diz não tenha medo, Ele diz, porque eu estou contigo. Então, em primeiro lugar, para você vencer qualquer medo, você precisa crer nisso. Você precisa crer que Deus promete estar conosco, se nós realmente desejarmos estar com Ele. Porque muitas pessoas sabem de Deus, mas uma coisa muito diferente é você andar com Deus, experimentar Deus na sua vida. E é isso que eu quero te convidar a fazer hoje, a pedir ao Senhor para estar com você, a clamar ao Senhor e dizer que você quer andar com Ele. E quem anda com Deus precisa não só crer que Ele existe, não só crer que Ele pode, não só crer que Ele está presente, mas também obedecer ao que Ele diz. Porque esse é um teste que nós precisamos vencer. O teste da fé, mas também o teste da obediência. E é por isso que todos os homens de Deus da Bíblia, como nós hoje, que temos experimentado vitória sobre todos os medos que se impõem sobre nós, é porque cremos nessa verdade, que Deus está conosco, Ele é conosco, mas também estamos dispostos a obedecê-lo. Até mesmo o salmista Davi, quando enfrentando o medo da morte, ele declara no Salmo 23, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Olha que coisa tremenda, querido. Até mesmo o vale de sombra de morte. Medo, talvez esse seja o maior que o ser humano possa enfrentar.
Ele não temeria mal algum porque tinha a certeza de que Deus estava com ele. E quando nós temos essa certeza? Quando nós cremos em Deus, mas também quando nós desejamos obedecer aquilo que Ele tem para nos ensinar, o caminho que Ele quer nos mostrar. E nesse caminho, por mais assustador que ele possa parecer ser em alguns momentos na nossa caminhada, nós podemos ter a certeza da presença dele na nossa vida. O que tem te assustado hoje? O que tem te amedrontado hoje? Que tipo de medo está aprisionando o seu coração? Talvez um sentimento tão terrível que tem tomado conta de você e tem te paralisado. Pessoas às vezes ficam paralisadas diante de uma prova, diante de um concurso, diante de uma possibilidade de uma vitória que está tão perto, mas desistem, abandonam por causa do medo que escraviza. Deus quer te dar vitória sobre todos os medos. E eu queria citar alguns textos para confirmar ainda mais isso. Salmos 23:4 diz: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Também o Salmos 27:1 diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Querido, se você crê nessas palavras, se você abrir o seu coração para conhecer esse Deus que é presente, que é um Pai amigo, que é Senhor de todas as coisas, que é Deus soberano, eu tenho certeza que você não vai ficar paralisado diante dos medos. Eu sei que talvez você possa estar passando por momentos difíceis na sua vida. A perda de um emprego, por exemplo, o medo de não ter o sustento da sua casa. Mas o salmista também fala sobre isso. Fui jovem e agora sou velho e nunca vi um justo a mendigar o pão, nem a sua descendência a passar por necessidades. Então você pode crer nessa promessa, porque Deus é um Deus de vitória. Ele foi com seus servos no passado e Ele é com cada um de nós hoje. Eu convido você a abrir o seu coração. Eu convido você a fazer uma oração de vitória. Eu convido você a deixar todo o medo que tem te paralisado de lado nesse momento, a experimentar a força de um Deus vivo que te ergue, que te levanta e que diz para você: vamos juntos, você é vencedor, você vai vencer. Se você crê nisso, nesse programa, nesse momento que você está ouvindo essa mensagem, eu tenho certeza que a sua vida não será mais a mesma. Então eu quero te convidar, onde você estiver agora, se tem algum medo que tem tomado conta do seu coração, que tem segurado você em uma situação que você sabe que não é aquela que Deus tem para você, feche seus olhos e repita comigo essa simples oração, mas faça essa oração com fé. Diga assim: Senhor Jesus, eu te agradeço porque a tua palavra, ela é poderosa e eu creio nas tuas promessas. Eu abro meu coração e eu escolho crer que o Senhor está comigo e eu quero andar contigo. É por isso que eu lhe peço perdão pelos meus pecados. Eu peço perdão por permitir que o medo tome conta de mim, porque eu quero nessa hora entregar toda a minha confiança ao Senhor e no nome de Jesus declarar que eu, em Cristo, sou mais do que vencedor, pois eu tomo posse das tuas promessas e assim oro em nome de Jesus. Querido, eu quero dizer para você que se você continuar andando nessa fé, nessa verdade, você não vai ficar mais paralisado pelos medos. Que você acerte mesmo a sua vida com Deus, para andar com Ele, porque é o pecado que nos distancia de Deus, que faz com que a gente viva aprisionado nos medos da vida. Então que Deus te abençoe, que Deus te dê vitória e que se você quiser saber um pouco mais sobre isso, ser cuidado de perto, nós estamos aqui prontos a andar com você. Faça contato conosco. Nós somos da Igreja Batista Torre Forte e teremos muita alegria em estar com você. O nosso endereço é Avenida 28 de Março, número 927, quase em frente ao Universo. Os nossos cultos acontecem toda terça-feira, na terça de bênção, às 19 horas e aos domingos, às 19h30. E eu gostaria também de receber a sua mensagem, o seu contato, através do e-mail pr.marcial@globomail.com. Eu terei muita alegria em receber e responder a sua mensagem. Mais uma vez, que Deus abençoe a sua vida e a sua família, em nome de Jesus. Amém.